Boa noite, caros amigos da Rádio Cisal. Estamos iniciando mais um programa A Caminho da Luz, o programa do Centro Espírita Luz, Amor e Verdade de Conceição do Coité. E hoje a gente está aqui nessa missão, sozinho, né, com Deus. Nossa amiga Karina Araújo não vai poder estar presente. Agora a gente vai estar aqui, né, porque a semana passada eu que não pude vir. Mas nosso amigo Genivaldo Silva está aqui do lado, o grande Genivaldo Silva, na parte técnica aqui, dando todo esse apoio, toda essa estrutura, né? E a gente, como sempre, agradece aos amigos da Rádio Cisal, da diretoria, da presidência, agradece também aos ouvintes. Sem vocês, esse programa, essa rádio não seria possível, né? Nós precisamos, de fato, da contribuição dos ouvintes. E a gente agradece muito pela questão da participação no nosso programa, tem enviado muitas perguntas, as pessoas têm questionado muitas coisas importantes, né? Para que a gente possa trabalhar o verdadeiro esclarecimento à luz do Espiritismo, a gente agradece de coração. A gente agradece esses ouvintes não apenas daqui de Conceição do Coité, mas também das cidades vizinhas, nossos amigos de Santa Luz, Valente, Retirolândia, Riachão do Jacuípe, Tanquinho, nossos amigos dos povoados próximos, né, nossos amigos de Serrinha, Barrocas e todas as outras cidades que recebem esse sinal, e as pessoas que moram longe também, que acompanham essa programação pela internet. Na internet vem facilitar muito, vem encurtar as distâncias, e a gente diz, inclusive, que muitas das perguntas das pessoas que mandam para aqui, para o nosso programa Caminho da Luz, nós recebemos através da internet também. É o e-mail do Centro Espírita, que é o celave.coité@hotmail.com. Também através da nossa página no Facebook. Quem tiver alguma pergunta para mandar pode lançar lá na nossa página do Facebook, né, Celave, que a gente vai estar respondendo aqui. Nossos amigos também da Casa de Oração Bezerra de Menezes, no distrito de Salgadalha, nossa amiga Dinha, grande abraço, e todos aqueles que auxiliam, né, nesse importante trabalho. Os amigos da Casa do Caminho Jesus de Nazaré, no distrito de Juazeirinho, também nosso amigo Lula, nosso amigo Manuel Gregório e muitos outros que participam, levando a mensagem do Cristo para as pessoas. Inclusive vamos divulgar aqui nesse exato momento um evento que vai ter no distrito de Juazeirinho, que é o Caruru Beneficente, dia 29 de maio, né? Domingo agora, dia 29 de maio, a partir das 11 horas no clube da Associação Cultural Juazeirense, lá no distrito de Juazeirinho. O convite é apenas R$10, é um festival beneficente e a presença de todos é fundamental. Os pontos de venda é na Paula, na farmácia, Neném na Barraca, esses dois em Juazeirinho, e no Mundo das Variedades e na Rural Livre, com Louise em Coité, aqui em Conceição do Coité. O tema central do nosso estudo hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 8, né, continuação, Bem-aventurados puros de coração, subtema, Deixai vir a mim os pequeninos. Disse o Cristo, deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras são profundas na sua simplicidade. Não fazem apenas um apelo às crianças, mas também às almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa na matéria, sujeita ao jugo dos instintos e ainda não integrada na ordem superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e em seu benefício. Jesus queria que os homens se entregassem a Ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo apelo lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Assim, ele submetia as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi a flama que espancou as trevas, o clarim matinal que tocou a alvorada. Foi o iniciador do Espiritismo, que deve, por sua vez, chamar a si
não as crianças, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e obedecer de maneira mecânica. É necessário que o homem siga as leis inteligentes que lhe revela a sua universalidade. Meus bem-amados, eis chegados os tempos em que os erros explicados se transformarão em verdades. Nós vos ensinaremos o verdadeiro sentido das parábolas. Nós vos mostraremos a correlação poderosa que liga o que foi ao que é. Eu vos digo em verdade, a manifestação espírita se eleva no horizonte, e eis aqui o seu enviado que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. Mais uma importante lição do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem nos esclarecer exatamente sobre essa importante passagem: deixai vir a mim os pequeninos. Porque Jesus, na verdade, ele esclarece sobre a infância da alma, mas não é aquela infância física, sobre como a gente imagina. É uma metáfora criada por Jesus. A infância, ela requer esclarecimentos, ela requer aprendizado, obviamente, para que a pessoa possa crescer, para que a pessoa possa amadurecer, para que a pessoa possa evoluir. Então é como se a infância fosse o símbolo do princípio, daquilo que tem necessidade de evolução. Então o texto é esclarecido pelos Espíritos que as pessoas precisam de fato das instruções. É como se elas estivessem na infância, ou seja, não tem ainda uma consciência formada. Então deixai vir a mim os pequeninos, ou seja, aqueles que precisam de fato de instruções, aqueles que precisam de amor, aqueles que precisam do verdadeiro ensinamento do Cristo. Então essa conclamação que Jesus Cristo fez, exatamente porque às vezes a gente imagina que é melhor lidar com pessoas que já têm um certo patamar evolutivo, pessoas que já têm uma certa consciência, um certo nível de esclarecimento espiritual, um certo nível de esclarecimento moral, mas na verdade essas pessoas, elas já estão meio que formadas, estão à frente na senda da evolução espiritual. E de fato são os pequeninos, aqueles que ainda precisam aprender muito, é que necessitam da nossa palavra, é que necessitam verdadeiramente da nossa atenção. Então não vamos olhar para trás quando a gente se deparar com pessoas que precisam de esclarecimento, pessoas que ainda têm uma forma rústica de ser, pessoas que ainda têm uma forma rude, às vezes, de ser, porque lhe falta educação, lhe falta cultura, e nós temos a obrigação de passar educação, temos a obrigação de passar cultura para essas pessoas. Então o Espiritismo nos esclarece que os pequeninos, ou seja, aqueles que ainda precisam aprender muito, precisam vir para que obtenha no nosso seio o aprendizado. E nós temos que também ter a consciência e nos considerarmos pequeninos, porque ainda há muito que aprender. Então que a gente possa abraçar os nossos irmãos, aprendendo assim, de forma conjunta, trocando experiência. Às vezes uma pessoa não tem muito esclarecimento intelectual, mas tem muita lição de vida, tem muita experiência para nos passar, principalmente em termos de aperfeiçoamento moral. Às vezes tem pessoas que não têm o esclarecimento escolar, mas possuem um caráter muito definido, um caráter de dar inveja a pessoas de muitos currículos de doutores que às vezes têm essa parte intelectual, mas lhe falta o aperfeiçoamento moral. Então às vezes a gente vai numa zona rural, visita aquelas senhoras, aqueles senhores trabalhadores do campo, e lá encontra verdadeiramente pessoas boas, pessoas acolhedoras, que às vezes na cidade passa despercebido. Então precisamos valorizar as pessoas, valorizar o ser humano pelo que elas são no fundo dos seus corações. Deixar alguns preconceitos sociais de lado, porque de fato aqueles que mais precisam da palavra de Deus precisam ter acolhimento no nosso seio. Então essa é a lição do Evangelho de hoje. Uma lição, assim como as outras, de extrema importância, que nós de fato precisamos assimilar e colocar em prática. Não adianta a gente simplesmente ler, simplesmente entender, e na hora que tem a oportunidade da prática a gente não praticar.
Então vamos agora para as perguntas. Nosso amigo Pedro, ele faz a seguinte pergunta: quando um filho é rejeitado pelo pai desde a infância até a fase adulta, isto pode significar um sentimento vindo de outras vidas? Veja só, Pedro, essa questão da rejeição de pais para filhos é muito bem explicada exatamente sobre essa questão da lei de causa e efeito, sobre essa questão de débitos anteriores, né, de karmas. Na verdade, as pessoas, às vezes elas são inimigas numa determinada encarnação, e Deus lhes dá uma nova oportunidade de se reconciliar. E às vezes esses inimigos do pretérito, eles se reencontram no mesmo seio familiar, no caso aqui como você cita, como um pai e um filho. Só que às vezes essa aversão que ambos têm um para com o outro é tão grande que eles perdem às vezes até a oportunidade de se reconciliar, a oportunidade de fazer brotar o amor, ou seja, eles não aproveitam essa oportunidade e continuam com aquela rejeição, continuam com aquela ojeriza. E o que acontece? Acaba ocorrendo de terem que vir numa encarnação futura para tentar resgatar esse débito, para tentar criar uma harmonia entre esses dois seres. Então, às vezes, nesse caso aí, o filho acaba rejeitando o pai, é preciso que em uma outra vida ele precise sobreviver sobre a supervisão do outro. Às vezes vem com alguns problemas físicos e é necessário o cuidado do outro, simplesmente para aproximá-los e fazer brotar o amor. Vejam como é divina essa lei, né? Como é sublime essa lei de Deus. Segunda pergunta, nosso amigo Francisco: é verdade que existem compositores que estão no mundo espiritual, que estão enviando composições através de médiuns? Como isto ocorre? Isso existe de muito tempo, viu, Francisco? Existe uma mediunidade, que é uma mediunidade denominada inspiração, e que é também uma palavra muito comum, principalmente no meio das artes, né? No meio da música. Você estava inspirado quando fez isso? Quando você redigiu esse texto, você estava inspirado. Então a inspiração no meio espírita, ela denota também um fenômeno mediúnico, que é a aproximação de orientações espirituais. Às vezes você está fazendo uma determinada obra de arte e a forma de delinear aquela obra de arte é intuída pelos espíritos. A intuição, que é também uma espécie de inspiração, ambas, a intuição e a inspiração, ocorrem muito nessa questão das obras de arte. Então, como é que isso ocorre? As pessoas, os artistas, eles são simplesmente inspirados, eles recebem uma espécie de intuições através do seu pensamento que lhe orientam por onde deve fazer, no caso, as músicas, né, as composições, como você está dizendo. É um tipo de mediunidade. Existem outras mediunidades que elas são mais afloradas e que ocorre também nesses casos. A pessoa, ela fica completamente em transe, ela nem percebe o que está fazendo, e as mãos, elas trabalham na composição sob a influência direta do espírito, que normalmente é o espírito mais elevado, né, para fazer essas composições, e que está ali lhe influenciando. Então ocorre também esse outro procedimento, dessa outra forma, né, através da influência direta. O médium, às vezes, a depender da sua mediunidade, se for, por exemplo, uma espécie de mediunidade mais inconsciente, ele nem percebe o que está ocorrendo. Quando vai ver, a obra já está pronta. Vamos lá para a próxima. Nosso amigo Ricardo, ele pergunta: quando um homem jovem desencarna em consequência de acidente de moto, o que acontece com sua alma naquele momento? Veja só, Ricardo, não apenas em acidente de moto, mas qualquer outro acidente, seja automobilístico, seja um choque elétrico, né? Seja uma queda de um edifício. Normalmente, quando ocorrem esses acidentes, a alma ela é arrebatada do corpo de uma forma violenta, de uma forma bruta. E às vezes ocorre que o espírito ele não tem ainda noção do que aconteceu. Então, os primeiros momentos é um momento em que o espírito fica meio confuso, fica sem entender de fato o que está acontecendo. Porque qualquer transição ela é confusa, né? No momento que nasce é assim, no momento do desencarne também. Principalmente quando o desencarne é assim, de forma abrupta, né? De uma forma
rápida, de uma forma violenta. Então o que acontece? O espírito ele fica no início meio que confuso. Aí aos poucos ele vai compreendendo o que está acontecendo. Ele recebe influências do outro lado, ele recebe influências superiores e tem também espíritos inferiores. Então, a depender do seu grau de caráter, do seu grau de evolução, ele vai compreender mais rápido ou menos rápido a sua atual situação. A partir dessa compreensão, ele é direcionado para colônias de recuperação, onde ele vai ser instruído por espíritos superiores sobre tudo o que ele fez nessa encarnação, todos os seus créditos, todos os seus débitos, e se preparar para uma nova encarnação. Nessa preparação, ele vai ter direito de escolha das provas das vidas futuras, das encarnações futuras, aquilo que ele vai querer fazer para poder se aperfeiçoar ainda mais. Então é todo um processo. Nossa amiga Luana, a quarta pergunta: por que o mundo evoluiu em tantos aspectos, contudo, ainda existem guerras tão sangrentas como a que está ocorrendo na Síria? Por que Deus permite que isto aconteça? Veja só, Luana, nada acontece por acaso. Tudo que ocorre tem de fato um porquê. Então o mundo de fato ele está evoluindo. Às vezes a gente pergunta assim: como é que está evoluindo? Se eu ligo a TV, ligo o rádio, abro o jornal e só vejo violência, como é que o mundo está evoluindo? Ele está evoluindo. Agora, as notícias que dão mais audiência, por incrível que pareça, são as notícias tristes, as notícias de problemas, de violência, ou algumas notícias extraordinárias. Então, coisas fora do comum é que chama a atenção do público. Então, o que acontece? Qualquer ato benéfico que as pessoas fazem não vão estar saindo nos jornais, não vão estar saindo nas televisões. Teve um fato interessante que saiu há pouco tempo, quando um mendigo que encontrou uma mala de dinheiro e foi devolver para o dono. Você veja que a honestidade no nosso país é tão fora do comum que isso é motivo de mídia, motivo de jornal, notícia de jornal. Mas as notícias, de uma forma geral, quando as pessoas se tratam bem, quando as pessoas ajudam umas às outras, elas não aparecem. Então a gente, por isso, só passa a ter mais acesso às coisas ruins e fica com a falsa impressão de que o mundo não está evoluindo. Mas nesse caso da Síria e alguns outros países, o que acontece? Existem povos ali presentes que precisam resgatar um débito, e às vezes é um débito coletivo. Quer ver um exemplo? Os antigos seguidores de Hitler, e já foi comprovado pela espiritualidade que muitos deles que perseguiram os judeus hoje eles saíram do papel de perseguidores e hoje são perseguidos. Hoje eles reencarnaram e hoje estão ali entre aquela região do Oriente Médio, pela Síria, por ali, sendo perseguidos também. Ou seja, é a lei de causa e efeito. Então, de qualquer forma, a gente torce para que as coisas se melhorem no nosso mundo, para que as coisas vão aos poucos se colocando no devido lugar, no lugar pacífico. Só que a gente sabe que é inevitável a lei de causa e efeito. Então, por conta disso, ainda existe a permissão, como você perguntou, ainda existe a permissão para que essas coisas ocorram no nosso mundo. Nossa amiga Célia pergunta: os orixás existem mesmo? São forças da natureza, como se descrevem os adeptos das religiões de matrizes africanas? Vejam só, Célia, até os antigos deuses pagãos, eles, Zeus, Netuno, Afrodite, né? Aquela antiga crença da Grécia Antiga, da Roma Antiga, esses deuses eram representados por espíritos. Agora, cada crença vai atrair o nível espiritual de acordo com aquilo que ela prega. Então, o que acontece? Os orixás, de fato, são entidades espirituais. Então, elas, como os próprios adeptos do candomblé e das outras religiões de matriz africana valorizam muito essas questões da natureza, logicamente aparecem mais espíritos para representar esse credo, né? Essas entidades, espíritos ligados à natureza. Então o orixá
dos raios e trovões, o orixá, que representa os mares, que representa o ar, que representa a tempestade, não é? Por aí. Então, de fato, ocorre. São espíritos realmente. Agora, o nível de cada espírito, ele varia de acordo com a crença. Vamos lá para a próxima pergunta. Nossa amiga Sônia. As epidemias que aparecem de vez em quando no mundo, como por exemplo a chikungunya, a zika, são permissão de Deus para purificar a humanidade ou são consequências da invigilância e o desrespeito do homem com o meio ambiente? A gente pode dizer, viu, Sônia, que ocorre das duas formas e às vezes tem as duas formas incluídas. Às vezes é necessário, como eu falei, como a gente falou há pouco tempo sobre a questão da Síria, né? A lei de causa e efeito, às vezes é necessário que ocorra epidemias para que os resgates se façam presentes. De repente, uma coletividade que está num determinado local precisa passar por algo, uma espécie de tragédia coletiva. Todos aqueles precisam passar por isso. Então, às vezes essas doenças vêm exatamente para fazer cumprir isso aí. Mas como é que elas vêm? É necessário um motivo material que faça possível, que torne possível essa vinda dessas tragédias. E o que acontece? Às vezes a nossa invigilância, né? A falta de higiene, o tratamento com a água, faz com que o mosquito que provoca a chikungunya, a zika, né? A dengue, tenha espaço para, a partir dele, proliferar essas doenças. Então, nós temos que fazer a nossa parte, que é a parte de prevenção, prevenir os ambientes, né? Ou seja, como você bem colocou na pergunta, a gente precisa respeitar mais o nosso espaço, porque nós vivemos no mundo e esse mundo precisa ser preservado, né? Para que, de fato, essas coisas, essas epidemias reduzam. Ou seja, se tiver que acontecer algum resgate, ele vai acontecer de uma forma ou de outra, mas vamos fazer a nossa parte, porque a prudência ela auxilia muito também no progresso. Luiz pergunta: a doutrina espírita também é adepta daquele ditado que diz que todo homem deve ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore? Engraçado, né? Pergunta de Luiz. Veja só, Luiz, na doutrina espírita a gente pode encarar isso aí que você falou como uma espécie de simbologia. Todo homem deve ter um filho, isso aí deve estar ligado à questão da multiplicação. Não precisamos necessariamente ter um filho geneticamente, mas adotar todos aqueles que precisam da nossa ajuda. Então, filho no sentido carinhoso de falar. Então, vamos esquecer a parte material. Se tiver que ter um filho, ótimo, abrir as portas das encarnações, que possa educar de forma verdadeira esse filho, de forma honesta, de forma digna. Mas se não tiver, existem muitos filhos por aí precisando da sua ajuda. Escrever um livro, isso é importante, não necessariamente escrever um livro material. Se puder fazer isso, que o faça, mas que escreva um livro que faça progredir a humanidade, que eleve um livro edificante. Mas se não puder escrever um livro, faça tudo o que você puder para ajudar as pessoas, para edificá-las, instrua as pessoas. Às vezes você não tem a oportunidade de escrever um livro, mas tem de instruir através de um bate-papo. E a outra coisa, plantar uma árvore. Isso é muito importante, que plantemos quantas árvores pudermos. O nosso mundo precisa de verde, então é a simbologia da preservação. Então vamos preservar também. A nossa amiga Regina pergunta: a doutrina espírita tem explicação para a pedofilia? Veja só, Regina, a pedofilia é, de fato, uma espécie de desequilíbrio mental. O indivíduo pedófilo, ele não respeita a condição humana da infância, né? Que nós falamos no início sobre o texto do Evangelho. A condição humana da infância, a infância, ela ainda tem a pessoa que está na infância, ela tem ainda uma consciência que não está formada, ela não tem noção completa do que é certo, do que é errado. Então, os pedófilos, eles aproveitam sexualmente dessas pessoas que não têm ainda uma consciência completa. Então, isso é uma falta de respeito a uma importante etapa de formação de consciência do ser humano. Então, pode agravar não apenas no aspecto físico do abuso sexual propriamente dito, mas agrava também no aspecto mental, traumas adquiridos.
Então o espiritismo ele é categórico, isso é uma falha humana, a questão da pedofilia. E às vezes é uma falha que você já traz de muito tempo através de várias existências, então de fato tem que ser combatido. Ângela pergunta: por que tem acontecido na atualidade tantos casos de violência contra as mulheres, onde muitas delas acabam em mortes? É também uma espécie de desequilíbrio, Ângela. Assim, nós entendemos que todas as vítimas, de uma forma geral, né, salvo algumas raras exceções, as vítimas elas de fato precisaram passar por esses acontecimentos para corrigir alguns erros que elas fizeram em encarnações anteriores. Então, às vezes, uma mulher ou um homem que sofre algum atentado, em outra existência, uma existência anterior, pode ter sido o agressor. Então a gente compreende determinadas coisas, mas ao mesmo tempo nós também batemos na tecla do respeito ao ser humano. Então, palavra de Jesus: escândalo é necessário, mas pobre daquele que provoque o escândalo. Então nós precisamos, através de um conjunto de leis que já existe no nosso país e no nosso mundo, resguardar os direitos humanos. E nesse caso da sua pergunta, esse caso específico, os direitos das mulheres, né, que precisam ser respeitadas. Nós, da doutrina espírita, nós entendemos que o espírito não tem sexo. Em uma encarnação a gente vem num corpo masculino, em outra vem no corpo feminino, e por aí vai alternando a depender do tipo de provas e expiações que nós precisamos passar. Então, uma mulher, ela pode ter sido um homem na existência anterior. Um homem pode ter sido uma mulher. Por isso nós espíritas pregamos a igualdade em considerar os gêneros, em considerar as pessoas, em considerar os sexos. Então um homem e uma mulher, claro que tem trabalhos mais adequados para o porte físico de um ou do outro, mas independente disso são todos iguais, todos filhos de Deus. Então precisamos defender essa bandeira de violência doméstica de forma nenhuma. O que precisa ocorrer é o diálogo, é o entendimento. Nem o homem agredir a mulher, nem a mulher agredir o homem. Nós todos somos irmãos em Cristo. Isso está fora de cogitação. Helena pergunta: é verdade que muitos padres que hoje se encontram no mundo espiritual estão trabalhando, ajudando almas perdidas a encontrarem amparo e redirecionamento? É verdade, Helena. Não apenas as pessoas do catolicismo, mas pessoas que também viveram no protestantismo, mas chegam no mundo espiritual, elas têm algumas explicações que escapam aquilo que elas acreditavam. Então muitos padres, hoje eles se manifestam, espíritos superiores, que estão em defesa também, juntamente com a doutrina espírita, em defesa de auxiliar o próximo. Então, se no mundo espiritual está todo mundo junto, padres, protestantes, espíritas, ateus, todo mundo de mãos dadas em prol de ajudar o próximo, por que no mundo material não fazemos o mesmo? A doutrina espírita está aqui de braços abertos para se abraçar com os católicos, para se abraçar com os protestantes, para se abraçar com os ateus, para se abraçar com o pessoal das religiões de matrizes africana, candomblé, umbanda e outras, que sejamos todos considerados filhos de Deus e que façamos um papel em conjunto, que é o papel de defender os ensinamentos divinos e fazer frutificar o amor em nosso mundo. Então a gente vai encerrando o nosso programa de hoje e avisando que hoje tem doutrinária, né, no Centro Espírita Luz, Amor e Verdade em Conceição do Coité, a partir das 20 horas, com a nossa irmã Rafaela. Estão todos convidados. Um forte abraço e até a próxima.
noite, caros amigos da Rádio Cisal. Estamos iniciando mais um programa A Caminho da Luz, o programa do Centro Espírita Luz, Amor e Verdade de Conceição do Coité. E hoje a gente está aqui nessa missão, sozinho, né, com Deus. Nossa amiga Karina Araújo não vai poder estar presente. Agora a gente vai estar aqui, né, porque a semana passada eu que não pude vir. Mas nosso amigo Genivaldo Silva está aqui do lado, o grande Genivaldo Silva, na parte técnica aqui, dando todo esse apoio, toda essa estrutura, né? E a gente, como sempre, agradece aos amigos da Rádio Cisal, da diretoria, da presidência, agradece também aos ouvintes. Sem vocês, esse programa, essa rádio não seria possível, né? Nós precisamos, de fato, da contribuição dos ouvintes. E a gente agradece muito pela questão da participação no nosso programa. Tem enviado muitas perguntas, as pessoas têm questionado muitas coisas importantes, né? Para que a gente possa trabalhar o verdadeiro esclarecimento à luz do Espiritismo. A gente agradece de coração. A gente agradece esses ouvintes não apenas daqui de Conceição do Coité, mas também das cidades vizinhas, nossos amigos de Santa Luz, Valente, Retirolândia, Riachão do Jacuípe, Tanquinho, nossos amigos dos povoados próximos, né, nossos amigos de Serrinha, Barrocas e todas as outras cidades que recebem esse sinal, e as pessoas que moram longe também, que acompanham essa programação pela internet. Na internet vem facilitar muito, vem encurtar as distâncias, e a gente diz, inclusive, que muitas das perguntas das pessoas que mandam para aqui, para o nosso programa Caminho da Luz, nós recebemos através da internet também. É o e-mail do Centro Espírita, que é o celave.coité@hotmail.com. Também através da nossa página no Facebook. Quem tiver alguma pergunta para mandar pode lançar lá na nossa página do Facebook, né, Celave, que a gente vai estar respondendo aqui. Nossos amigos também da Casa de Oração Bezerra de Menezes, no distrito de Salgadalha, nossa amiga Edinha, grande abraço, e todos aqueles que auxiliam, né, nesse importante trabalho. Os amigos da Casa do Caminho Jesus de Nazaré, no distrito de Juazeirinho, também nosso amigo Lula, nosso amigo Manuel Gregório e muitos outros que participam, levando a mensagem do Cristo para as pessoas. Inclusive vamos divulgar aqui nesse exato momento um evento que vai ter no distrito de Juazeirinho, que é o Caruru Beneficente, dia 29 de maio, né? Domingo agora, dia 29 de maio, a partir das 11 horas no clube da Associação Cultural Juazeirense, lá no distrito de Juazeirinho. O convite é apenas R$10, é um festival beneficente e a presença de todos é fundamental. Os pontos de vendas é na Paula, na farmácia, Neném na Barraca, esses dois em Juazeirinho, e no Mundo das Variedades e na Rural Livre, com Louise em Coité, aqui em Conceição do Coité. O tema central do nosso estudo hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 8, né, continuação, Bem-aventurados puros de coração, subtema, deixai vir